Fala, queridos e queridas, meio-dia em ponto, boa tarde. Hoje é terça-feira, é dia de Marca um Café Comigo e dia de RPI, tenho certeza que você já sabe. Não dá aquele gás todo de começar a live com vocês de terça-feira, porque eu tô sem minha musiquinha, vocês sabem que eu tô em casa, né? Fala, Gu, bom dia, boa tarde. Deixa eu pegar meu carregador aqui, porque meu celular tá descarregando e aí eu não vou conseguir bater aquele papo esperto com vocês até o final não, peraí. Pronto. Vai clicando no aviãozinho aí, ó, mandando para 5 colegas, 5 empresários, 5 empreendedores que precisam, devem ouvir tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu quero responder uma pergunta que aparece pelo menos uma vez por dia no escritório. É impossível eu começar e terminar o meu dia sem responder essa pergunta. Já vou falar para vocês qual que é a pergunta. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô clicando nos meus aviãozinhos aqui, mandando para todos os amigos que são empresários, empreendedores e precisam bater esse papo com a gente. Sabe que toda terça-feira, meio-dia, eu tô com vocês, às vezes nesse Instagram, às vezes no Instagram do Sebrap. A gente fez uma época no YouTube também. Para quem não sabe, eu tô em todas as redes sociais, pelo menos todas que eu conheço. Se tiver alguma que você tá aí, mas que você não encontrou o Carlos Bucaneiro, manda aqui pra gente, que aí eu vou fazer questão de entrar nela e tá lá também. Recentemente, meu amigo Jadson adicionou a gente, sabe aonde? No Spotify. Se você quiser ouvir os áudios aí das nossas lives, desses mais de 3 anos fazendo live, você consegue ouvir lá no Spotify. Pronto, separei aqui algumas pessoas, vou clicar em enviar e tamo junto. Pronto. Hoje eu quero responder uma pergunta que ela é recorrente. Eu não consigo terminar o meu dia de trabalho sem responder essa pergunta. A pessoa liga aqui no escritório e fala assim: encontrei alguém usando uma marca igual a minha. O que eu faço agora? E a resposta de todo bom advogado é: depende. Depende, Carlos, depende. Depende de quê? De que momento da sua vida, em que momento a sua marca tá, quando você descobre isso, né? E tem 2 maneiras de descobrir isso. Antes de começar a falar desse assunto, eu quero dizer para você sobre a cultura do brasileiro. O brasileiro, esta pessoa incrível que deve ser estudada pela NASA, né? Ele tem o mau hábito de agir na emergência. Eu não sei se eu tô legalzinho. Benção, padrinho! Se eu tô legalzinho na câmera aqui. Deixa eu ver se eu ajeito aqui esse pedestalzinho aqui pra eu ficar mais centralizado. Assim. Pra poder bater um papinho com você. Pronto, aí ó. Quem vai brigar comigo é o Jadson depois, porque ele fica reclamando que tá centralizado, que não tá centralizado. Mas eu acho que assim ficou legalzinho, né? Vamos lá. O brasileiro, eu nem tenho cola hoje, hein? Hoje eu vou trocar ideia com vocês de cachola, tá? Vai clicando no aviãozinho aí, envia pelo menos para 3 colegas empresários e empreendedores que conhecem ou que precisam saber sobre registro de marca. Se você não me segue ao vivo, vai estar aqui em cima, ó, Carlos Bucaneiro, e também vai aparecer o Sebrap. E aqui embaixo, se você estiver assistindo gravado, vai aparecer o meu Instagram, que é do Carlos, e também o do Sebrap. E se você não segue, por favor, tá? Faz essa aí pra dar uma força. O brasileiro, ele tem a cultura da emergência. O que é a cultura da emergência? É ele receber o problema e aí tentar resolver ele, né? E parece meio lógico, né? Como é que eu vou resolver um problema que não existe? Realmente, não dá pra resolver um problema que não existe, mas dá pra trabalhar pra evitar o problema. E o brasileiro não sabe fazer isso, é impressionante. Inclusive, ontem eu tava conversando com um amigo que está numa classe social muito acima da minha, muito acima da maioria de nós, né? E ele disse que até na saúde o brasileiro tem esse hábito, né? O brasileiro com um capital social menor, ele tenta curar a doença. O brasileiro de classe média, ele tenta evitar a doença. E aqueles super ricos, super milionários, os caras que estão tipo acima da maioria de nós, né? Eles trabalham para a longevidade, porque eles já estão longe até da própria doença, eles já estão tão preparados, tão curados, se alimentam tão bem, eles se preocupam com longevidade. E a maioria dos brasileiros na vida empresarial faz a mesma coisa, fica procurando jeito de resolver o problema. E se a gente focar e não deixar que o problema aconteça, é muito mais barato e é muito mais fácil, né, na nossa vida empresarial. Então o registro de marca é justamente a mesma coisa. Antes de eu falar para você, se você descobriu que tem alguém usando a sua marca
o que você deve fazer? Antes disso, 2 passos, volta 2 casas e tenta resolver esse problema antes dele acontecer. De que forma? Registrando Katsu, a sua marca, lógico, se preocupando com a proteção da sua propriedade intelectual, que é um assunto que a gente fala toda terça-feira, aqui em todas as nossas redes sociais. Se preocupa com isso, tá? Trabalhando aí na saúde preventiva da sua marca, tá? Tudo isso para dizer que quando alguém me pergunta aqui no escritório, Carlos, encontrei alguém utilizando uma marca igual a minha, o que eu devo fazer? A gente vai partir do princípio de onde está a sua marca nesse momento, tá? Situação número 1, você tem o registro de marca. Então, se você descobriu que tem alguém usando uma marca idêntica ou semelhante, atenção para isso, idêntico ou semelhante, não precisa ser igual. Se for parecido, se fizer lembrar, você já pode tomar alguma atitude, como está acontecendo aí com algumas lanchonetes do Brasil, que tem um nome muito engraçado, mas que é crime, de acordo com a Lei 9279 de 96. Tem bastante lanchonete com o nome agora La Casa de Pastel. Ó que legal. Eu postei nos stories esses dias o McDonald's, acho, se eu não me engano, que tá lá em Trindade, né? Vai ser notificado, né? Por quê? Porque lembra o McDonald's. Então, a Lei 9279 de 96, no capítulo que fala de crime, diz que não pode ser igual nem semelhante. Semelhante que se assemelha, que parece, que faz lembrar. Então, hipótese número 1, você tem um registro de marca e você encontrou uma galera aí ou alguém usando a marca idêntica ou semelhante à sua. Vou dar um pause aqui, vou dizer que nós aqui do Sebrap, nós temos aí o hábito, dentro da prestação de serviços que a gente tem, de fazer o que a gente chama de rastreamento, que é verificar não só no NPI, mas no mercado, né, nas juntas comerciais, nas associações comerciais, na Receita Federal e empresas que estão aí nesse escopo, né, que estão no grupo das idênticas e semelhantes, e aí a gente notifica. Isso é um trabalho que muitos escritórios, muitos advogados prestam para quem tem o registro de marca. Então você tem o registro de marca, legal, descobriu, ou o seu escritório lá rastreou, você tem que, número 1, notificar o cara. Por quê? Porque você precisa avisar o cara, às vezes, que ele está cometendo um crime. Né? Às vezes ele não sabe, né? Você não pode, né, argumentar desconhecimento da lei, mas às vezes você não sabe. Às vezes a ideia incrível que você teve aqui em São Paulo, alguém teve lá no Acre, e você não sabe. Né? Então você vai avisar pro cara lá, falar, manda uma cartinha pro cara lá com a R para provar que ele recebeu, falando, coleguinha, você tá usando a marca Bolinha Amarela e tá aqui a cópia do meu registro, Bolinha Amarela é um registro meu, eu sou dono e eu gostaria que você parasse de usar, ou gostaria que você pagasse para usar, né? Ou gostaria de te vender, enfim. Você pode nessa notificação fazer o trato comercial que lhe convir, mas você primeiro precisa notificar o cara, ele precisa saber do que está acontecendo, dizer para ele o que é que está ocorrendo, que ele está, de fato, né, cometendo aí um crime que está previsto, salvo engano, no artigo 188, 189 da Lei 9279 de 96, que é a lei que regula propriedade intelectual no país. Avisou o cara, vai dar prazo, você vai dar o prazo que você quiser lá, 30, 60, 90 dias, para o cara parar de usar ou se manifestar. De repente o cara responde a notificação e fala, Carlos, eu quero pagar $1 milhão para usar essa marca porque ela é muito importante na minha vida. Pode ser que aconteça. Né? Pode ser que aconteça também do cara não responder. Pode ser que aconteça do cara mandar você se danar, né? E tudo pode acontecer no mundo das hipóteses. E aí você notificou o cara e vocês chegaram num trato comercial, beleza, ponto final. Acabou essa hipótese. Você notificou o cara não te respondeu. Próximo passo. Ação por uso indevido de marca. Você vai lá no judiciário e vai dizer, excelência, através de um advogado, lógico. Tem um cara lá, né, na Biboca do Sul, e ele tá usando a marca Bolinha Amarela, que é minha, né, e eu não gostei disso. Inclusive tá aqui, nos autos, eu notifiquei ele recebeu a notificação e me ignorou, mandou eu me danar, não tá nem aí pra mim. O que eu faço? Eu gostaria que o senhor proibisse liminarmente que ele utilizasse, dando um prazo aí, o mesmo da notificação, para ele parar de usar. Ele parou de usar e aí eu quero uma indenização, porque ele usou de acordo com o CNPJ dele, ou provas no Facebook, ou provas na rede social, de que ele usou por tanto tempo e ele só ganhou o dinheiro que ele ganhou porque ele estava usando uma marca que fui eu construir, e aí eu investi em marketing, eu construí, fiz brand, experiência. Então nessa teoria, nessa hipótese, todo cliente que comprou dele achou que estava comprando de mim. Então eu quero eu quero que o senhor solicite, né, porque no processo judicial a gente obedece o juiz, não a parte, né, então o que o juiz pedir,
A gente concorda. Às vezes tem gente que peticiona lá pedindo um monte de coisa. No processo judicial, a gente obedece o juiz, não a parte. Então, se o juiz pedir, o cara vai apresentar lá os 3 meses de extrato bancário. Geralmente ele pede o imposto de renda. E aí ele arbitra baseado no que você pediu, lógico, ele tira lá um meio termo, baseado no imposto de renda do cara. 15%, 10% do que o cara indicou lá no imposto de renda. Porque o imposto de renda é o que o cara oferiu de dinheiro no ano. E aí, de acordo com a sua hipótese lá na sua inicial, o que ele ganhou de dinheiro, uma parte deve-se ao fato dele estar usando a sua marca. E aí você tem aí uma parcela aí de direitos autorais. Oi, filho! Boa tarde, obrigado pela companhia. É isso, essa é a hipótese que a gente construiu aqui de você ter o registro de marca. Agora, meu amigo dono de verdade, vamos para uma outra hipótese, que é a que mais acontece aqui no escritório. É muito engraçado, porque o cara liga aqui para mim e fala assim, Carlos, eu achei alguém usando uma marca igual a minha. Pô, aí eu vou, marco uma call com o cara, falo, ó, vou separar aqui 40 minutos pra gente ver essa situação, você traz o seu CNPJ, traz seu logo, traz sua marca, vamos falar sobre isso. Aí chega lá, o cara tem uma marca bonita, uma puta experiência de branding, tem cliente, tem anos de mercado, às vezes é até referência no mercado dele, dentro do estado que ele atua, porque a gente trabalha com o Brasil todo, que é uma possibilidade incrível que a tecnologia trouxe pra gente, né? Até no judiciário. Tem dia que a gente faz audiência de manhã no Tocantins e à tarde no Mato Grosso e mais pra tardezinha em São Paulo. Coisa que é impensada, né? Impossível, né? Pelo menos com o dinheiro que a gente investe hoje, se fossem todas as audiências presenciais. Inclusive fica aqui, né, o meu que pena para o Rio de Janeiro e para algumas varas do Pernambuco que insistem, né, em audiências presenciais, tá? Embora eu ache que o juiz tem que ficar cada vez mais perto das pessoas, que isso afasta, né, o judiciário como um todo e a pessoa com relação ao acesso à justiça, mas a tecnologia, ela facilita no trato, no dia a dia do processo em si, faz ele correr muito mais rápido, muito mais celeridade. Mas vamos lá, o cara procura a gente aqui no escritório e nessa segunda hipótese, o cara não tem o registro de marca. Primeira coisa que eu vou dizer pra você, rapaz, tá reclamando de quê, filhão? Tu não é dono de nada. Já diz o Código Civil lá, a propriedade se adquire com o certificado ou documento legalmente expedido pelo órgão competente. Exemplo que eu adoro. Quem é o dono do carro? Quem tá com o nome no DUT, né? Imagina você pegar o carro que tá no nome lá da sua tia, do seu vizinho, da sua prima e você chegar lá na concessionária para vender o carro. Não consegue. Quem vende o carro é o dono, né? Você não pode vender. Legalmente não pode vender. Você pode até estar na posse do automóvel, mas você não é proprietário. Né? Quem que é o dono do imóvel? Quem está averbado lá no cartório de imóveis, né? Então quem é dono da marca, meu amigo dono de verdade? Quem tem o certificado de registro de marca, que é expedido pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal ligada hoje ao Ministério da Economia. Por que eu digo hoje? Porque em tempos remotos, lá da época dos dinossauros, eles estavam ligados a outros ministérios, né? Então, nessa segunda hipótese, o cara vem bater papo com a gente, aí eu pego a marca do cara, pego o logo do cara, dou uma olhada lá no logo do cara e vou descobrir que o cara não é dono da parada. E aí ele tá reclamando de quê, gente? De quê que ele tá reclamando se ele não é dono? Aí a gente tem que voltar 2 casas e explicar pra ele, meu amigo dono de verdade, você não é dono dessa parada, né? Então, na hipótese de você encontrar alguém utilizando a mesma marca, ou marca semelhante que a sua, mas você não é dono, primeiro passo, protocolar o processo de registro de marca lá no NPI. Primeira coisa, primeira de tudo, a primeira é essa. Por quê? Porque você não é dono. A partir do momento que você protocolou, aí você tem aí as prerrogativas do artigo 130. Lá da Lei 9279 de 96, o artigo 130 diz que quem tem o processo em movimento não é dono, mas pode zelar sobre a identidade que ele está tentando a propriedade lá no INPI. Ponto. Deixa eu abrir um pop-up aqui, que é um corte bonito para o Jadson. Que o processo de registro de marca, né, o certificado ele não é vendido, ele não é entregue, tá? Por isso que chama processo, né? Você vai aplicar lá no INPI a sua intenção de propriedade
O INPI vai analisar o seu pedido com as informações que você colocou lá no formulário e baseado na Lei 9279 de 96 e nas resoluções do INPI, no final, lá mais ou menos 7 meses, 10 meses, não pode passar de 18 meses, ele vai dizer se você pode ou não ser dono da marca, tá bom? Se ele disser que sim, você precisa recolher um boletão de concessão, depois que você pagou, vai publicar lá na RPI que você é dono, e a partir da publicação, 10 anos, se você é dono, beleza. Se ele publicar que você não pode ser dono, ele vai ter que dizer o porquê, tá lá no artigo 124, ele tem que indicar não, porque não é resposta. Então ele vai dizer não, porque, de acordo com o artigo 124, ele vai dar um inciso. O artigo 124 é o artigo lá da Lei 9279 que diz quais são os motivos para o INPI não te dar o registro de marca. E aí ele vai dizer qual que é o inciso. São 23, salvo engano. Ele vai escolher um, vai dizer lá o que é. E aí você tem 60 dias para entrar com recurso, mas isso é uma conversa para outra live. Tá? O que eu quero deixar aqui, principalmente com esse momento da live? Porque muita gente também procura o escritório achando que o registro de marca é uma coisa comprada. Tipo certificado digital. Vou pegar um pacotinho que chegou aqui. Foi da Shein? Não, foi da Shopee que chegou hoje aqui. O cara chega e fala assim, Carlos, eu quero registrar a minha marca. Custa X bolinhas, X reais. Ele paga, ele acha que eu vou entregar pra ele, ó, tá aqui seu certificado, vai pra casa, tchau, obrigado. Não é assim, tá? Quem dá a propriedade da marca é o INPI depois de analisar. De acordo com a Lei 9279 de 96 e as resoluções do órgão. Beleza? Tá. Então, eu encontrei alguém, voltando lá do nosso exemplo número 2, da nossa hipótese número 2, eu encontrei alguém utilizando a marca igual a minha, idêntica à minha ou semelhante. Beleza? Pode ser semelhante. E aí me doeu e eu liguei pro Carlos. Falei, Carlos, eu marquei uma call com o cara não tem um registro de marca. Primeira coisa é protocolar um processo. Pra ficar aí protegido pelo artigo 130 da lei. Tá? Que diz que ele pode zelar sobre aquela propriedade que ele tá tentando o registro. Pronto. Ele já tem um processo. É a primeira coisa. E aí o que ele vai fazer? Ele pode notificar? Pode. Aqui no escritório, esse não é o caminho, essa não é a jornada que a gente faz. A gente procura o caminho mais seguro, né? Às vezes não o mais rápido, mas com certeza o mais seguro. Porque eu costumo dizer que eu sou a segunda pessoa mais interessada que aquele cara tenha o registro de marca. Por quê? Porque quando ele tiver o registro de direito dele, a gente começa a utilizar esse certificado para ganhar dinheiro, para captar recursos, né? E aí o escritório fica com uma participação de acordo com o nosso contrato de prestação de serviço. Então eu sou o segundo cara que mais tem interesse do meu cliente ter o registro. Depois de você, que é o cara que usa, eu sou o segundo cara porque eu sou o cara que vai representar esse direito de propriedade intelectual. Então se você não tem, a primeira coisa é ter, tá? A segunda coisa é aguardar a conclusão do processo, né? Com segurança, aguardar e tomar todas as atitudes administrativas para que esse processo chegue no final aí com êxito. Uma outra dica que eu dou para quem achou aí alguém que está usando a marca igual a sua, mas você não tem registro, começa a colecionar a informação desse cara. Começa a colecionar a informação, não só dele, começa a rastrear. Né? Depois vocês comentam aqui, essa live vai ficar gravada, põe nos comentários aí se você quer aprender a encontrar empresas com marca idêntica ou semelhante à sua. Eu faço uma live ensinando vocês, porque existem vários programas que fazem isso com muita eficiência, mas você sozinho, com um pouco de tempo, né, de capacidade intelectual, você consegue fazer essa pesquisa. Ela vai ser um pouquinho mais demorada, porque a grande maioria das informações... Deixa eu virar um pouquinho aqui que meu pé já tá doendo já. Tô com 2 parafusos de aço no pé, tá doendo. Grande parte das informações nessas pesquisas de busca, elas são de domínio público. Você encontra elas aí nos órgãos públicos aí com facilidade. Com certa facilidade, né? Elas são de conhecimento geral. Ela só precisa saber qual que é o link certo, como é que faz pra achar, pra pesquisar, pra encontrar. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Isso. Dá pra fazer. Então se você quiser aprender a fazer esse rastreamento, essa busca, você coloca aqui embaixo aqui, Carlos, me ensina, a gente quer aprender e tal, e aí eu faço uma live sobre isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar primeiro com o processo de registro de marca, buscando a propriedade, tá? E aí eu vou começar a colecionar informação sobre esses caras, ou esse cara, que tá usando uma marca idêntica ou semelhante à minha. Tudo que eu conseguir achar, tá?
Por quê? Porque tem um momento correto de você se manifestar. Se você for muito afobado, e aí vai falar, não, eu quero notificar o cara. Se você não tiver registro de marca e notificar o cara, você vai acordar ele para um problema. E lembra que o brasileiro age na emergência? Ele recebeu a notificação, inclusive a gente aqui do SEBRAP, a gente notificou 2 SEBRAPs que tem no Brasil, né? Uma escola e uma associação. E aí a associação foi e protocolou o processo, depois que a gente tem registro. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Enfim, foi só um pop-upzinho rápido, né? Porque eu vou me opor, lógico, eu vou me opor, com certeza. Enfim, acontece, tá vendo? Acontece com a gente. Não vai acontecer com você, bobão. Você acha que só você teve essa ideia incrível aí que você teve? Vamos lá. Se você notifica o cara e você não tem um registro de marca, você vai acordar ele para uma emergência. E aí o brasileiro só age na emergência, ele vai protocolar um processo de registro de marca. E aí se você não tem, perdeu o Playboy, porque dono, proprietário, é o cara que tem o documento legalmente expedido pelo órgão competente, que aí nessa hipótese não vai ser você. E aí você não vai poder reclamar. Você acordou o cara para um problema que ele nem sabia que tinha. Ó, que B.O. Então, busca você a propriedade, busca você a legalidade, busca você, né, o registro. E depois eu vou até contar para vocês que depois que é concedido o registro, ainda tem um tempinho que você tem que ficar esperto, que é o período que a lei possibilita a nulidade de registro, que é a anulação do registro expedido, que é de 180 dias. Tá? Aí depois desse prazo, aí você vai para cima. Já com todas as informações colecionadas. Você tem aí foto do cara, Instagram do cara, Facebook do cara, e-mail, site, CNPJ, quem é o dono, onde tá. Vai colecionando, abre aí uma pastinha aí no seu Google Drive e vai juntando tudo que você tem para notificar o cara a partir do momento que você é proprietário. Tá bom? Porque, Carlos, eu vou protocolar o processo e aí com o número do processo eu vou notificar o cara. Pode ser? Dá pra ser, mas também não é 100% seguro. Eu diria aí 70%. Por quê? O direito de marca ele é atributivo, né? O INPI ele dá para quem pede, né? O órgão público ele não tem esse órgão, ou a maioria dos órgãos não tem a prerrogativa fiscalizadora, né? É que nem a polícia não sai batendo na casa das pessoas. Oi, bom dia, dona Maria! Tá acontecendo um crime aí? Tem alguém para eu prender? Não, se você tem algum problema, né, de ordem penal, de ordem criminal, você procura a delegacia e você reclama, e aí abre-se, né, um inquérito policial para solucionar a questão. É sempre ativo do requerente, né? No caso do INPI é a mesma coisa. Aí você protocolou o processo e resolveu notificar o cara. O direito de marca ele é atributivo. O INPI entrega para quem pede. Você protocolou um processo, ele vai analisar a viabilidade e vai concluir o processo, possivelmente ou provavelmente, se está tudo certinho, com êxito, né? Se você notifica alguém sem o registro, mas com o processo, embora você esteja protegido pelo artigo 130, pode ser que esse cara... Pode ser, é uma hipótese número 3, que esse cara que você notificou, ele esteja protegido pelo artigo da exceção. Existe uma exceção, inclusive vou fazer outro corte aqui, tá? A exceção ao registro atributivo é a precedência de utilização. Mas a precedência não é a regra, Brasil. Por quê? Porque todo escritório de assessoria de marca chinfrim, tranqueira, vagabundo, que dá golpes, ele se baseia na anterioridade para protocolar um processo de registro de marca. Tá? E de forma errada. Carlos, se existe a exceção da anterioridade, ela não é válida? Ela é válida, mas da maneira que ela é utilizada no mercado de propriedade intelectual hoje, tá errado. Tá errado, tá? De novo, o direito de marca, ele é atributivo. Você pediu é uma fila indiana. Entra um atrás do outro, inclusive o número do processo ele é em ordem numérica, tá? Entrou um atrás do outro. Então eu pedi lá o registro da bolinha amarela. Atrás de mim entrou um cara na fila que acha que tem que ser dono da bolinha amarela. Vai entrar o meu processo, do carinha de trás vai acontecer com ele uma publicação de sobrestamento. O NPI vai paralisar e vai falar, colega, dá um tempinho aí, sobrestar é paralisar, é parar por conta de outro processo, e vai publicar lá no Diário Oficial. O seu processo vai ficar parado porque o Carlos chegou primeiro, eu quero olhar o dele. Se o dele concluir com êxito, eu vou arquivar o seu e não vou nem olhar. Não vou perder tempo com isso.
Agora, se o dele der errado, se ele fizer alguma mancada, não recolher alguma guia, o arquivo dele aí eu olho o seu. Beleza? Por quê? Porque é uma fila indiana. É atributivo. Aí existe uma exceção à regra. A exceção é quem provar que utiliza há mais tempo, né? Pode arguir essa exceção, principalmente lá na nulidade. Lembra que eu falei aqui atrás? Lá no procedimento de nulidade, aí pede pro NPI cancelar aquele registro e dá pra você. Beleza. Por que eu vou arguir aí, né? Levantar essa possibilidade da nulidade, da precedência, ou na nulidade, ou na oposição, se o NPI não se manifestar no cancelamento. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer para eu poder tentar anular um registro é ter meu próprio processo. Demonstrar o meu interesse de propriedade. Você não vai falar para o NPI, anula aí, cancela aí, que ele não pode ter, mas eu também não quero. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Oi, doutora Andréia, obrigado pela companhia. Oi, Judes, obrigado pela companhia. Oi, Marlon, boa tarde, obrigado pela companhia. Eu tô evitando de dar boa tarde no meio da live, porque o Jadson brigou comigo. Ele disse que eu tô numa linha de raciocínio, e aí eu dou boa tarde, e aí eu troco o que eu tava falando, ou o assunto fica cortado, e aí ele não consegue editar, dá muito trabalho para editar o vídeo. Então, para ajudar ele, em momentos específicos da live aí, eu vou dar boa tarde para meus amigos que vêm aqui curtir com a gente e pegar mais informação sobre propriedade intelectual. Obrigado de novo, tá? Então, vamos lá. Se eu encontrei alguém que está utilizando a marca, não é dono, porque também se ele é dono, morreu com o burro na água, né, parceiro? Essa é a quarta hipótese, né? Eu encontrei alguém usando a marca igual a minha, eu não tenho registro, o cara tem, velho, sai correndo. Troca de nome, troca de marca. Você tá todo errado, todo errado. Você tem o bolinha amarela lá na placa, o cara tem bolinha amarela lá no Tocantins. E aí você foi lá e percebeu que o cara tem registro, concedido, tá na mesma área de atuação sua. Que esse é um pop-up importante. Às vezes você encontra alguém usando a mesma marca que você, mas ele está em ramo de atividade diferente. Teoricamente, não te faz mal, nem faz mal para ele. Teoricamente, isso precisa ser analisado. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar nas minhas mentorias. A gente tem na banca a revista Veja, a palavra Veja, que é marca da editora que produz a revista. E tá na classe 16 lá, que é produtos em papel. Revista Veja. Lá no mercado a gente tem um produto com o mesmo nome, que é o multiuso Veja, que é um produto de limpeza, que está na classe de produto de limpeza, que eu não vou lembrar agora se é A5, se é A1, enfim. Tá em outro ramo de atividade, mas é a mesma palavra, é a mesma marca, né? E aí tem outro dono, e aí elas conseguem coexistir no mercado porque fazem coisas diferentes. Então quem pega a Veja Revista não vai usar para limpar a casa, quem pega o Veja Multiuso não vai usar para ler no banheiro. Embora antes de existir o celular, eu conheço um monte de gente que lia embalagem de produtos químicos no banheiro. Você é dessa época? Não? Porque eu também lia muita embalagem no banheiro. Vamos lá! Então, se você está usando uma marca, descobre que outra pessoa está usando a mesma marca e esse cara tem um registro, teoricamente, se está no mesmo ramo de atividade, está fazendo a mesma coisa lá, é melhor você sair correndo e já se preocupar em mudar a marca e fingir que nada aconteceu. Porque se ele te notificar, aí você dá com os burros na água. Aí você vai perder uma graninha. Se ele estiver no gás mesmo, você perde uma graninha. Então é melhor se ligar com relação a isso. Agora, se você está usando a marca, o cara está usando a marca, ninguém tem registro de marca, você se antecipa, tendo registro de marca. E aí a dica profissional que eu te dou é que você busque o resultado do seu processo, cuide da sua casinha primeiro, resolva o seu problema primeiro, receba o seu certificado primeiro. Aí depois que você, além de ser dono, de fato, passa a ser dono de direito, você tem um certificado legalmente expedido pelo órgão competente, que é o certificado de registro de marca dado pelo INPI, aí você respira fundo, conta até 3, e aí procura um advogado, uma assessoria, ou me chama aqui no direct. E aí a gente notifica esse cara e fala que ele está incorrendo em crime, né? Crime de uso indevido de marca. E aí você cobra, você proíbe, você processa, faz o que você quiser. Mas você só consegue impedir alguém de andar com o seu carro, você só consegue impedir alguém de entrar na sua casa, se você for dono da casa, se você for dono do carro. Senão não tem sentido. Você sair na rua lá e falar, ô Zé, eu não quero que você entre na casa do mané. Não, nada a ver com a sua vida, né, parceiro? Oi, Karina Curios. Olha que mulher linda que entrou na minha live. Boa tarde, Karina. Obrigado, viu? Pelo carinho e pela companhia. Mete o aviãozinho aí, ó, dá uma força, manda aí pra galera aí, chama o pessoal aí pra curtir. A gente tá acabando a live, deixa eu reforçar com vocês que eu tô aqui no carlos.bucaneiro e depois que ela tiver gravado, vai estar escrito aqui embaixo que eu tô também no sebrap.pi
E eu tô em todas as redes sociais. Eu queria até convidar vocês para dar uma força lá no Spotify, Carlos Bucaneiro, e também no YouTube, Carlos Bucaneiro. Mas eu tô também no TikTok, tô também no Quai, tô no LinkedIn, tô no X, tô em todo canto, né? O lugar para você conversar comigo é aqui no direct. Eu tô sempre no Instagram e meu WhatsApp tá em todo canto, né? Então eu quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais. Dúvidas com relação a registro de marca, eu tiro no direct sem problema nenhum, tá? Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, quiser saber mais sobre protocolar um processo de registro de marca, eu ensino. Ensino de graça, ensino pagando. São 2 ensinos diferentes, mas eu consigo te ajudar. E queria dizer para vocês que essa semana tá saindo aí, tá saindo não, porque já é antigo já o nosso e-book. Eu vou postar o nosso e-book e vou dar ele de graça. São 2 e-books, um que fala sobre o registro de marca e um que fala sobre o processo de registro de marca. São 2 e-books diferentes para você saber mais sobre esse assunto que é de grande valia para o empresário e para o empreendedor, sobretudo o empreendedor digital, tá? Então eu vou colocar o link aí em algum lugar para você ter esse material e conhecer mais sobre o registro de marca, que é super importante para proteger a propriedade intelectual daquilo que você está construindo. É a embalagem, né? A cara do seu produto ou do seu serviço. E ser proprietário disso é muito importante. E eu vou trazer nos próximos dias, nas próximas lives, eu vou trazer casos reais aí. A gente sabe só dos famosos, né? Problema do iPhone, que bombou aí com a minha cara esses dias no TikTok, né? Tem o problema do El Chan, que é antigo. Para quem gosta de funk, tem os Lelex, que deu problema. Tem uma discussão com relação ao Faustão, quem não sabe, né? O Faustão, ele é dono da marca Faustão, mas Domingão do Faustão é marca da Globo. E aí eles não conseguiram usar, tiveram que criar aí Domingão do Hulk, porque Domingão era a marca da Globo e tal. Apesar que não faz muito sentido, né? Você usar Domingão do Faustão. Fala, professor César! Obrigado pela companhia e pelo carinho, viu? Então eu vou trazer nas próximas semanas, eu vou trazer casos reais, né, de pessoas que realmente perderam uma grana, né, que tiveram que trocar de nome, trocar de marca. Contei no podcast esses dias com relação à marca Colinos, que é da minha época, né? Quem é aquele jovem há mais tempo vai lembrar da Colinos, que era a primeira do mercado e acabou perdendo espaço para Colgate, perdeu o registro de marca, enfim, a vida seguiu, né? Acontece, se você não se ligar, acontece. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Toda terça-feira, meio-dia, a gente tá junto aqui falando de vida de empreendedor, de registro de marca, aqui e no Sebrap.pi. A gente tá sempre junto, toda terça-feira. Agora eu preciso cuidar dos meus processos, hein? Obrigado, tchau!